Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Atos 11, 19 nos diz: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, se alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Senhor, a tua igreja reunida implora uma palavra da parte do Senhor. Nós pedimos a ti, ó Deus, que fale aos nossos corações, que todos nós possamos ir para os nossos lares impactados pelo poder da tua santa palavra. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que abra os nossos corações para que nós possamos compreender o que for pregado esta noite. Que nós não escutemos simplesmente, mas que nós tenhamos um coração aberto para receber a santa palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos é um livro histórico. Ele foi escrito por Lucas. Lucas escreve 2 volumes, ele escreve 2 livros, cada um livro um volume. O primeiro volume, digamos assim, é o que chamamos hoje de Evangelho de Lucas. O segundo volume é o livro de Atos. Por que Atos dos Apóstolos? Porque narra as ações dos apóstolos, dando continuidade à missão de Cristo. O próprio Cristo designou esses homens e ele disse assim: vocês darão continuidade. Estou parafraseando Jesus. Vocês darão continuidade ao que eu estou fazendo, e ainda obras maiores farão, porque o ministério de Jesus foi limitado a 3 anos. Os apóstolos, porém, dariam continuidade, meus irmãos, a um período muito maior do que 3 anos. Portanto, nós temos aqui a narrativa do que aconteceu. Lucas está narrando para nós o que aconteceu depois da subida de Jesus. Logo no início do livro de Atos, Lucas narra para nós a ascensão de Jesus. Ele diz que Jesus subiu aos céus, e então ele passa a descrever que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja começou a dar testemunho com poder, porque o próprio Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois é, isso se cumpriu a partir de Atos 2, versículo 1. O Espírito Santo foi derramado, os apóstolos pregam o Evangelho, e nós encontramos no final do livro de Atos o apóstolo Paulo em Roma. Do ponto de vista de Jerusalém, Roma é os confins da terra, dos quais Cristo falou. Portanto, nós precisamos entender o livro de Atos nessa perspectiva de uma narrativa. Não é uma carta no sentido de que Lucas escreveu para uma igreja, ensinando aquela igreja, exortando aquela igreja. Lucas escreveu esses 2 livros para um homem chamado Teófilo. Nós encontramos tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, como também aqui no livro de Atos, no capítulo 1, esse nome, Teófilo. Era uma autoridade do exército romano, uma autoridade romana, porque Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo, e Lucas então narra para ele, em 2 grandes volumes, o surgimento da igreja cristã, mostrando desde os tempos antes mesmo do nascimento de Cristo Jesus. Então são obras maravilhosas que eu amo de coração.
o livro de Lucas, também aqui em Atos, gosto demais do livro de Atos, não escondo isso, os irmãos sabem que eu tenho um apreço pelo livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero então compartilhar com vocês aqui verdades que encontramos nos versículos 19 a 26. Pois bem, no versículo 19, Lucas nos diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam por regiões, Fenícia, Chipre e Antioquia, e que eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eu quero mostrar para os irmãos o texto a que Lucas está se referindo, ou seja, o período, na verdade, a que Lucas está se referindo. Lucas diz aqui que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Volte um pouco, aí mesmo em Atos dos Apóstolos, e leia comigo o capítulo 8. Vamos começar do 7. Capítulo 7, versículo 54. Atos 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu ou morreu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, à exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da morte dele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então Lucas está narrando, meus irmãos, para nós este período. Lucas diz: olha, naquele tempo que teve a perseguição a Estevão, não apenas Estevão foi perseguido, começou com Estevão, mas se os irmãos prestarem bastante atenção, Lucas nos diz que depois que o judaísmo perseguiu Estevão, os líderes religiosos perseguiram e mataram Estevão, eles deram início a uma grande empreitada de perseguição aos seguidores de Cristo, a ponto de, no versículo 4 do capítulo 8, Lucas nos dizer que os que foram dispersos iam por toda parte. No versículo 3, Lucas nos diz que Saulo entrava nas casas dos crentes e arrastava os crentes para fora, é claro, e encerrava-os no cárcere. Ou seja, Saulo, com tanta ira dos crentes, ele entrava nas casas, ele arrombava as portas das casas dos crentes e arrastava os crentes até o cárcere. Ele levava os crentes até o cárcere. Veja que Saulo não se contentou em apenas guardar as vestes daqueles que matavam os crentes. Saulo queria também participar disso. Saulo odiava o nome de Jesus e os seguidores de Jesus. Então a Bíblia nos diz que depois que mataram Estevão, Saulo encabeçou aqui, meus irmãos, uma grande perseguição à igreja, e é a esta perseguição que Lucas se refere. Portanto, volte para o capítulo 11, voltemos todos para o capítulo 11, porque já entendemos que perseguição é essa. 11:19. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Meus irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. De um lado, Lucas nos diz que pessoas tiveram que fugir para não morrerem à semelhança de Estevão. Naquele tempo, o tal do Saulo estava furioso contra a igreja. A Bíblia narra a fúria de Saulo contra a igreja como uma fera que quer destruir a sua presa. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1, está escrito que, respirando ameaças de morte contra os seguidores de Cristo, com isso Lucas quer dizer que Saulo estava irado, ele estava com desejo intenso de perseguir os crentes, entendem? Não é um simples ódio, é algo maior do que isso, é uma vontade de exterminar, de acabar com o último seguidor de Cristo.
sobre a face da terra. E então aquelas pessoas fogem para não serem perseguidas. Só que Lucas nos diz que enquanto elas fugiam para não serem mortas, elas anunciavam a palavra. É claro que de início eles pregavam só aos judeus. Eles não estavam pregando aqui a todas as pessoas, mas aos judeus de Chipre, Fenícia e Antioquia. Deus tem um propósito em todas as coisas. A testemunha de Cristo, Estevão, morre lá em Jerusalém. Os crentes fogem do tal do Saulo, que está furioso, querendo perseguir a igreja. Mas enquanto eles fogem, enquanto eles estão se distanciando de Jerusalém por causa da perseguição, eles pregam a palavra. Irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Quantas coisas acontecem em nossas vidas, hein? E nós dizemos, por que isso, Senhor? Lá na frente vamos entender por quê. Uma perseguição grande veio contra os crentes, mas os crentes que fugiram, eles pregaram em outras regiões que de outro modo eles nunca iriam pregar. Talvez se fossem, demorariam muito mais para chegarem ali. Mas agora eles estão em Chipre, Fenícia e na cidade de Antioquia, na Síria, pregando a palavra, pregando o evangelho de Cristo, evangelizando os judeus que moravam fora de Jerusalém. E esses irmãos nos ensinam, meus irmãos, que apesar de todas as coisas que acontecem, que nós muitas vezes não entendemos, Deus tem um propósito. Deus é sábio. Deus faz coisas, irmãos, não jogando no escuro, se por acaso dê certo ou não. Deus não faz isso. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é de acordo com a sabedoria dele, é de acordo com o plano dele. Se Deus permitiu que a perseguição viesse, Deus tinha um propósito ali. É claro que os homens que perseguiram Estevão são moralmente responsáveis por isso. É claro que o ódio que eles tinham por Estevão será cobrado no juízo final. Só que acima das ações humanas está a soberania de Deus, e Deus está dando prosseguimento ao seu plano. Deus está dando prosseguimento ao plano eterno dele em Cristo Jesus, de anunciar o evangelho às nações, de evangelizar as nações, de levar os discípulos dele para que preguem a todas as nações, fazendo discípulos ali, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecerem a tudo que Cristo ensinou. Portanto, nós vemos aqui, meus irmãos, a soberania divina. Lucas nos diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão iam anunciando a palavra aos judeus, ao passo que eles iam se espalhando pelas regiões da Fenícia, de Chipre e também da Síria. E Lucas diz aqui que era Antioquia, a cidade onde eles estavam. Deus tem os seus planos, irmãos, e a igreja de Cristo não para. A igreja de Cristo não pode ser barrada por força nenhuma. A perseguição não pode parar a igreja de Cristo. A morte de um crente não pode parar a igreja de Cristo. Mataram Estevão, mas quantas pessoas foram convertidas depois, hein? Quantas pessoas depois foram alcançadas pelo evangelho de Cristo? Quantos Estevãos surgiram, né? Quantos homens como Estevão depois se apresentaram no meio da igreja? Porque esses homens que fugiram da perseguição foram pregando a palavra do Senhor onde eles chegavam. E aqui Lucas nos diz que foi para os judeus, mas leia comigo o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos não-judeus, aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Primeiro a pregação foi para os judeus daquelas regiões. Só que Lucas nos diz, mas também outros crentes que eram de Chipre e de Cirene, eles anunciaram também aos gregos, anunciaram também aos não-judeus. Aqui nós encontramos, irmãos, a palavra de Deus sendo espalhada entre as pessoas, entre as regiões, mesmo depois de uma, vamos dizer assim, de uma ação triste. Porque assim, irmãos, a perseguição em si, ela não é boa. Sabe, nós não podemos dizer assim que a perseguição em si é boa. Ela em si não é boa. Cristãos morrem, cristãos sofrem, cristãos são torturados. Se eu disser para você que eu acho bom meus irmãos sofrerem nos países perseguidos, nos países que perseguem a igreja, nos países em que a igreja é perseguida, se eu disser que é bom, eu sou insensível. Não é bom. Entende? Saber que irmãos nossos sofrem, meus irmãos, não é bom. Só que nós temos que olhar para o sofrimento dentro do plano maior. O sofrimento que vem a nós, se olharmos somente para ele,
nos causa desespero. Mas quando você olha para o sofrimento dentro do grande plano de Deus, nós somos levados ao mesmo pensamento do apóstolo Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem, para o crescimento, para a santificação, para o aperfeiçoamento daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, daqueles que são chamados para serem conformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós temos que olhar para a perseguição aqui dentro do plano maior. A perseguição em si foi ruim. Nosso irmão Estevão morreu, ele morreu apedrejado. Deve ser uma morte horrível, deve ser horrível morrer debaixo de pedradas. Só que isso, irmãos, dentro do plano de Deus, proporcionou a evangelização de pessoas em outras regiões, como Chipre, Cirene, Fenícia e Antioquia. E eles iam pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho de Cristo é uma mensagem que há de alcançar o mundo, ainda que persigam a igreja, ainda que as pessoas persigam os crentes, ainda que nós cristãos sejamos perseguidos, odiados, evitados, xingados, ainda que nós passemos por grandes dificuldades, nós temos que lembrar de uma coisa: o Evangelho de Cristo é vitorioso, o Evangelho de Cristo triunfa, ainda que os mensageiros fiquem para trás. Estevão morreu, milhares de crentes morreram ao longo dos 2000 anos de cristianismo, outros crentes vão morrer daqui para frente, na grande tribulação, por exemplo, mas o Evangelho de Cristo, disse o próprio Cristo, vai ser pregado em todo o mundo. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do não judeu. Por isso Lucas diz aqui que o judeu e o não judeu foram evangelizados, porque o poder de Deus, que é o Evangelho, há de chegar aos confins da terra, porque o próprio Cristo disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui estamos nós, cristãos, gentios, brasileiros, no século 21, pregando o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho chegou a mim e a você, mas muitos irmãos e irmãs nossos ficaram no passado. Eles tombaram diante da perseguição, eles foram mortos na grande perseguição, eles tiveram, meus irmãos, até mesmo partes do corpo arrancadas, muitos tiveram suas cabeças arrancadas, mas eles não deixaram de pregar o Evangelho. E esses que estavam recebendo o Evangelho, eles sabiam onde estavam entrando. Se eu recebo o Evangelho de quem está sendo perseguido, quer dizer que se eu me identificar com esse Evangelho, eu também corro o risco de ser perseguido. Os irmãos estão vendo como Deus é soberano, apesar da perseguição que veio à igreja. Ao invés da igreja diminuir, ao invés da igreja parar, desanimar e pensar o seguinte: olha, eu pensei que seria diferente, eu pensei que não teria morte. Pelo contrário, a igreja avança, a igreja prega, a igreja vai para Chipre, Antioquia, Cirene, Fenícia. A igreja avança, meus irmãos. O sangue de Estevão foi derramado, mas o Evangelho de Cristo avança, porque Deus trabalha também por meio do testemunho de fé dos seus servos. Tertuliano, um antigo cristão, diz o seguinte: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Uma coisa que os imperadores pagãos não entendiam no passado era exatamente isso. Quanto mais perseguiam a igreja, quanto mais apertavam a igreja, quanto mais sangue cristão era derramado, mais a igreja dava testemunho de Cristo, mais a igreja pregava com ousadia. Como é isso? Não dá para entender isso, irmãos. Crentes morrendo por causa do Evangelho e pessoas se identificando com esse Evangelho. Essas pessoas estão loucas? Elas não sabem que também podem morrer? Este é o plano de Deus. Deus chama pessoas para servirem a Ele, e essas pessoas assumem um compromisso com Ele, mesmo sabendo que podem morrer. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, não pode ser detido. O Evangelho de Cristo não pode ser barrado por autoridade nenhuma. Hitler, o sistema comunista da cortina de ferro com Stalin e outros, os grandes imperadores não conseguiram barrar a igreja de Cristo. O anticristo não conseguirá barrar a igreja de Cristo. Ainda que muitos de fato vão morrer na grande tribulação, ainda que a Bíblia nos diga que muitos crentes vão ter a cabeça arrancada na grande tribulação, não podemos perder de vista um texto que está lá em Apocalipse, quando João contempla uma multidão que não pode ser enumerada, não pode ser contada.
E João pergunta: de onde vêm esses? De onde vêm essas pessoas? Alguém diz a João: esses vêm da grande tribulação. Esses vêm da grande tribulação. Pessoas se converterão na grande tribulação. O Evangelho será pregado na grande tribulação. O Evangelho deve ser pregado hoje, meus irmãos, porque nada neste mundo pode parar a igreja de Cristo. Você e eu, num certo sentido, nós somos imbatíveis, porque nós carregamos, nós portamos uma mensagem que é eterna. Ainda que você e eu tombemos, ainda que morramos, mas nós vamos passar o Evangelho para outros, e outros vão dar continuidade, e passar para outros, e vão passar para outros, e passar para outros, até que Cristo venha, até que comecemos o reino de Cristo na terra. É por isso, irmãos, que o Evangelho deve ser pregado. O Evangelho tem que ser pregado, porque, irmãos, é uma mensagem sublime, incomparável. Irmãos, o Evangelho e a igreja são instituições divinas, digamos assim. Deus estabeleceu que a igreja dele fosse formada de entre as nações pela pregação do Evangelho. O próprio Cristo nos mandou pregar o Evangelho. Ele nunca nos mandaria pregar o Evangelho se a igreja pudesse ser barrada 2 anos depois. Se ele mandou pregar o Evangelho e ir até os confins da terra, é porque ele, Cristo, sabia o que aconteceria. E o que aconteceria, pastor? A igreja não seria detida. O próprio Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e nem as portas da morte prevalecerão contra ela. É por isso que nós, como igreja de Cristo, temos que pregar o Evangelho. Crentes covardes, meus irmãos, isso aqui é uma contradição, não cabe na mesma frase, não dá. Covardia e cristianismo não combinam. Os crentes são corajosos, os crentes são fortes. Vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. O crente deve ser corajoso, ele deve buscar força no Senhor, porque ele tem que ser firme na fé. Ele precisa pregar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo, irmãos, é a única maneira do mundo ser salvo. Mas, pastor, quem me dá a garantia de que pregando o Evangelho as pessoas se converterão? Versículo 21: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O próprio Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pastor, Jesus estava com Estevão? Estava. E por que Estevão morreu? Cristo nunca disse assim: eu estarei com vocês só na vida, até os confins da terra, até a consumação do século. Ele disse: eu estarei com vocês. Ele prometeu que estaria conosco, na vida, na morte, nos momentos de bonança como agora, que ninguém atrapalha o culto, e também no momento do apedrejamento, como foi o caso de Estevão. Cristo estava lá com Estevão, Jesus estava lá na presença de Estevão, e Estevão na presença de Jesus. Tanto é que Estevão presencia Jesus, ele olha e vê Jesus à destra de Deus. Jesus Cristo está em pé, segundo alguns teólogos, para receber Estevão, para lhe dar as boas-vindas quando ele morresse. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, meus irmãos. Mas, pastor, cadê a garantia, pastor, de que minha pregação será eficaz? Aqui está. O próprio Cristo disse: eu estou com vocês. Enquanto vocês vão pregando, eu vou acompanhando vocês, eu vou abençoando a obra. Aqui está o versículo 21. A mão do Senhor estava sobre eles. Enquanto eles pregavam, a mão, que significa a ação. Enquanto isso, Deus agia. Enquanto eles pregavam, o Senhor Jesus Cristo agia, porque Ele estava com eles, conforme Ele prometeu. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Veja que a fé e a conversão aparecem depois da mão do Senhor e da pregação do Evangelho. Vamos lá? Nós pregamos o Evangelho, Deus abençoa a pregação do Evangelho, Ele age nos corações, Ele abre os corações das pessoas, as pessoas creem em Cristo e então se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a ordem. É por isso que nós temos que pregar. É por isso que nós cristãos temos que, onde nós estivermos, pregar o Evangelho de Cristo, porque a mão do Senhor, ela está sobre nós. Lucas nos diz aqui qual era o sucesso do evangelismo: a mão do Senhor. Pastor, aquele povo se convertia porque eles falavam bem, era? Pastor, aquele povo se convertia porque eles tinham poder de persuasão? Não, porque a mão do Senhor ia com eles. A mão do Senhor estava com eles. A ação, a presença, a bênção de Cristo estava com a sua igreja, e ainda está até hoje, porque Ele mesmo disse: enquanto vocês vão. A expressão enquanto vocês vão significa enquanto vocês se espalham. É um gerúndio na língua grega, quer dizer um movimento. Enquanto vocês vão,
façam discípulos. Aí vem o imperativo: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lucas nos diz que Jesus cumpriu a sua promessa. Lucas diz que Jesus estava de fato aqui na pregação do Evangelho. Então, irmãos, preguemos o Evangelho, porque Cristo está conosco. A mão do Senhor continua com a sua igreja, e onde a igreja de Cristo está pregando, ali a mão do Senhor está agindo, ali a mão do Senhor está trabalhando. Aqui em Itaguaçu, a mão do Senhor está em ação, a mão do Senhor está em ação aqui, e ainda estará, porque enquanto a igreja estiver pregando, a mão do Senhor está e estará sempre sobre nós, irmãos. É por isso que nós temos que ler esse versículo 21 com a esperança, porque é a mão do Senhor que garante o sucesso da evangelização. Mas eu também quero destacar aqui, meus irmãos, o que eles pregavam: o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus quer dizer tanto que foi Jesus quem mandou pregar, como também o Evangelho do Senhor Jesus significa o Evangelho que fala sobre Jesus. Veja bem, o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho que fala sobre Jesus, e é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Lá em Marcos 16, 15 e 16, está escrito assim: e disse-lhes Jesus, vou parafrasear, tá bom? Preguem o Evangelho a todas as pessoas, ou seja, preguem onde vocês estiverem. É mais ou menos como o de Mateus: enquanto vocês estiverem se espalhando pelo mundo inteiro, preguem para as pessoas, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aquelas pessoas que crerem e forem batizadas serão salvas, aquelas que não crerem serão condenadas. Então veja que a Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho, e a pessoa que receber o Evangelho e crer nele, é claro, for batizada, será salva. A pessoa que não crer será condenada. Em outras palavras, irmãos, nós temos que pregar um único Evangelho. Quando se diz que a mão do Senhor estava sobre eles, é porque eles pregavam o Evangelho certo. Não espere você pregar um outro Evangelho e o Senhor abençoar. Deus abençoa onde o Evangelho dele é pregado. A mão do Senhor está agindo onde o Evangelho do Senhor Jesus é pregado. Eu e você não temos um Evangelho. Nós não podemos inventar um Evangelho. Não podemos criar uma notícia, uma pregação, um conteúdo de uma pregação. Nós não criamos, nós repassamos uma mensagem, e a mensagem é o Evangelho. Somente o Evangelho de Cristo, preste atenção, somente o Evangelho de Cristo pode salvar o ser humano. A única mensagem neste mundo capaz de provocar transformações, capaz de transformar o coração do homem, capaz de transformar uma família inteira, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Por isso que Lucas diz: eles pregavam o Evangelho do Senhor Jesus. Eles pregavam, meus irmãos, aquele Evangelho que Cristo entregou para eles, sem acrescentar, sem diminuir. Portanto, nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Sendo assim, pregando desse modo, a mão do Senhor estará conosco, e muitos vão crer, e muitos vão se converter. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então a notícia, meus irmãos, de que muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus, chegou até Jerusalém. Jerusalém nessa época, meus irmãos, continha a igreja, digamos assim, apostólica. Os apóstolos, os irmãos sabem, eles são judeus, eles ficavam concentrados em Jerusalém. Portanto, a igreja de Jerusalém nessa época, ela tinha uma primazia. Era aquela igreja, digamos assim, onde estava o centro do Evangelho. Se alguém quisesse saber os ensinos de Cristo, lá em Jerusalém encontrariam os seguidores dele, os 12 apóstolos, que poderiam muito bem ensinar para a pessoa o Evangelho que Cristo ensinou. Quando então a notícia chega até Jerusalém, eles levantam Barnabé, eles escolhem Barnabé e enviam Barnabé até Antioquia, para que Barnabé então pudesse, digamos assim, discipular, aconselhar, cuidar do trabalho. Outros pregaram o Evangelho, pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Mas a pergunta é: e depois, pastor? E aconteceu o que depois? Os irmãos sabem, já expliquei isso aqui. Não adianta apenas pregar para as pessoas. Nós vamos pregar para as pessoas e elas vão se converter. E depois? Depois é preciso que nós cuidemos delas. Depois é preciso que nós as ensinemos.
o que Cristo ensinou. Depois é preciso batizá-las, discipulá-las, enfim, caminhar com elas, acompanhá-las, fazê-las amadurecer, treiná-las e tudo mais. Então, quando a igreja de Jerusalém fica sabendo dessa conversão em massa lá em Antioquia, a igreja de Jerusalém envia Barnabé, envia Barnabé, diz assim, vá até Antioquia, cuide dos novos convertidos, porque Deus abençoou o lugar, a mão do Senhor agiu enquanto os nossos irmãos pregavam o evangelho, e tem muitas pessoas se convertendo. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu algo que todo pastor sonha em ver. Leia comigo o versículo 23. Tendo Barnabé chegado até Antioquia, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os novos convertidos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Meus irmãos, quando Barnabé chegou ali, Barnabé encontrou uma cidade cheia de novos convertidos. Eu acho interessante que Lucas diz aqui que ele viu a graça do Senhor, ele viu a graça de Deus. Como assim ele viu a graça de Deus? Será que Barnabé viu a graça mesmo de Deus literalmente? Não. Quando se diz que ele viu a graça, ele viu pessoas convertidas, ele viu pessoas salvas, e Barnabé sabia o que Paulo vai dizer em Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e não pelas obras, para que ninguém se orgulhe. Portanto, meus irmãos, quando ele chegou ali, ele entendeu que havia um mover da graça, havia um derramar da graça de Deus ali. Quando Deus é gracioso para com o pecador, Deus o salva, Deus o converte. É interessante que em poucos versículos nós vemos a soberania divina e a responsabilidade humana, as pessoas crendo e se convertendo. Nós também encontramos aqui a mão do Senhor, também encontramos aqui a graça de Deus. Ao mesmo tempo que Lucas diz, a mão do Senhor agia e a graça de Deus também, ele diz, as pessoas se convertiam e elas criam e se convertiam. Soberania divina e responsabilidade humana. Deus é soberano, mas os homens devem tomar uma decisão. Os homens e as mulheres devem se converter diante do evangelho. Então, meus irmãos, quando Barnabé chegou lá, ele encontrou uma cidade cheia da graça de Deus, e a Bíblia diz que ele se alegrou. Não tem alegria maior do que saber que alguém se converteu. Não tem alegria maior para um crente do que saber que outra pessoa também agora é um crente. Não tem alegria maior neste mundo para um pastor do que ele olhar para os bancos da igreja e perceber que os bancos estão ficando apertados e que a igreja já não cabe, já não contém mais o número de pessoas que estão aqui buscando a Cristo. Quando a graça de Deus age e as pessoas se convertem, o resultado é alegria. Barnabé se alegrou. E olha o trabalho de Barnabé em Jerusalém. Ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé quer dizer filho de exortação. Esse Barnabé, os irmãos já viram nos capítulos antes, é o José a quem deram o codinome de Barnabé. É um filho de exortação. Barnabé então exortava os crentes. Ele dizia assim para os crentes: fiquem firmes, não abandonem o Jesus que vocês acabaram de crer. Por mais difícil que seja, não desista de Jesus, mas permaneça no Senhor Jesus. E eu quero destacar aqui duas verdades. Primeira verdade: o líder, ele tem que se alegrar com as conversões, mas também ele precisa exortar os novos convertidos a permanecerem no Senhor. Os líderes não apenas pregam para que os outros se convertam, eles também cuidam dos convertidos. Eles exortam os novos convertidos. Os líderes devem cuidar da fé daqueles que acabaram de crer em Cristo. Ele deve exortá-los a permanecerem no Senhor. Todo bom pastor deve exortar as pessoas a continuarem em Cristo. A segunda lição que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Barnabé exortava as pessoas a permanecerem no Senhor. Meus irmãos, nós temos que permanecer no Senhor. Se Barnabé dizia àqueles crentes naquele tempo isso, eu tenho certeza que Barnabé hoje, vindo aqui em Itaguaçu, encontrando todos os crentes, ele diria a mesma coisa: irmãos, não abandonem o Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, é verdade que é difícil seguir a Jesus. Eu sei que é um preço muito alto. Eu sei que nós desanimamos. Eu sei que muitas vezes queremos desistir.
Mas, meus irmãos, segundo a Bíblia, não podemos desistir. Segundo a Bíblia, por mais difícil que esteja, nós temos que permanecer no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que fora de Cristo não há salvação. Lembra do apóstolo Pedro? Senhor, para quem iremos nós? É uma pergunta que nós temos que fazer. Para onde é que eu vou? No momento da dificuldade, muitas pessoas pensam em desistir, mas é só lembrar desse versículo e do que Pedro disse: para quem iremos nós? Se eu desistir de Jesus, se você, meu irmão, minha irmã, desistir de Jesus, o que é de mim, de você? O que será de mim, de você? O que há de ser de mim, de você? Se desistirmos de Jesus, se abrirmos mão de Jesus, se pararmos de seguir a Ele, além dos problemas que nós temos, há outro maior: seremos condenados. É por isso que nós temos que permanecer em Cristo, nós temos que permanecer no Senhor. E a palavra que eu dou para os irmãos esta noite é: permaneçam no Senhor Jesus, não desistam, perseverem, persistam, insistam, prossigam, não retrocedam, não voltem, não pensem em desistir. Não é desistir, não é nem pensar em desistir, não pensem em desistir, porque a Bíblia diz que Barnabé, chegando ali, exortava a todos os crentes a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Meus irmãos, nosso coração deve estar em Jesus Cristo, e firmes nele. Nós temos que ir até o fim, nós temos que seguir a Cristo até o fim das nossas vidas, ou até o retorno dele. Por mais que soframos, por mais que choremos, por mais que sejamos perseguidos, por mais que enfrentemos doenças, dificuldades financeiras, problemas familiares, o luto, nós não podemos desistir de Jesus, nós não podemos deixá-lo, porque se o deixarmos, o que será de nós? Ele não, ele continua sendo o Senhor, mas eu e você seremos pobres e miseráveis criaturas, agora sem um Salvador. Por isso nós não podemos desistir de Jesus, não podemos de modo algum sequer pensar em abandonar o Senhor Jesus. Quando Barnabé chegou ali, ele disse: irmãos, eu exorto vocês, fiquem firmes no coração e não desistam de Jesus, sigam a Ele até o fim, paguem o preço de serem seguidores dele. E a Bíblia nos diz que esses irmãos continuaram de fato, eles continuaram seguindo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para mim e para você hoje é essa: permaneça no Senhor, permaneça em Cristo, apesar das dificuldades. Versículo 24: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O versículo 24 diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui está o crente que Deus usa. Meus irmãos, quando enviaram Barnabé para Antioquia, não foi assim, fecharam os olhos e disseram: esse aqui. Barnabé foi escolhido porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e um homem bom. Bom aqui no sentido de que ele era um homem de hábitos bons. A vida dele era uma vida de bondade, ele sabia ajudar o próximo, ele sabia viver uma vida de bondade, misericórdia para com o próximo. Aqui está o crente que Deus usa, aqui está o crente que a igreja confia outros crentes na mão dele. A coisa pior para um pastor é olhar sobre o rebanho local e não encontrar pessoas confiáveis para entregar outros crentes nas mãos daqueles crentes. Todo pastor, ao olhar para a igreja, ele deve encontrar pessoas cheias do Espírito Santo e de fé, as quais ele possa dizer: você e você e você me ajudarão no pastoreio desse rebanho, vocês serão enviados para tal lugar, porque lá temos uma congregação e vocês vão agora dar assistência àquela congregação. Quando Barnabé foi escolhido, ele foi escolhido porque era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Esse é o crente que Deus usa, esse é o crente que Deus tem prazer em usar para a conversão e a edificação de outras pessoas. Se você e eu não somos cheios do Espírito Santo, não somos pessoas de fé, a quem vamos ajudar? Que condições nós temos de ajudar outros? Como que nós podemos fazer como
Estevão não sai da mente. Como podemos fazer como Barnabé, exortar outros a permanecerem no Senhor, se nós mesmos estamos querendo desistir da caminhada cristã? Meus irmãos, eu quero dizer isso aqui e volto a dizer. Nós temos dias de tristeza, sim, de desânimo, demais. Mas irmãos, aqui para nós, deve haver pelo menos uma vez que alguém pergunta a você como você está, e você e eu então temos que responder assim: ó, eu estou aqui na graça de Deus, esperando Ele me usar na obra dele. É assim que nós temos que dizer, sabe? Estou aqui fraco, todo mundo está fraco. É interessante que na igreja todo mundo está fraco, todo mundo gosta de dizer assim: eu estou fraco, parece, eu estou fraco, todo mundo está fraco, todo mundo está fraco. Os irmãos sabiam que esse não é o caminho bíblico, o da fraqueza? Não é. A fraqueza do crente deve ser no sentido de humildade, reconhecer que ele não tem poder para por si só pregar, aconselhar, fazer a obra. E essa é a fraqueza que Paulo falou: na fraqueza eu sou forte. Ou seja, quando alguém é humilhado por Cristo, como Paulo: Senhor, tira o espinho da minha carne. Aí Deus deixou, e ele mesmo vai dizer assim: eu me glorio na fraqueza, porque quando estou fraco é que eu estou forte. Essa fraqueza sim, dá humildade, mas a fraqueza espiritual não. Quando Paulo disse que ele era um homem fraco, não era fraco espiritualmente, era fraco no sentido de que Paulo não confiava no seu poder, na sua inteligência, no seu judaísmo, nos seus diplomas. Ele mesmo vai dizer que considerou tudo como refúgio por causa de Cristo. Ele mesmo diz que o espinho na carne dele era para que ele se humilhasse, para que ele não se gloriasse, não se orgulhasse com as visões que ele teve. Então aquela fraqueza é contrária ao orgulho. Não é fraqueza em contrário a uma força, a uma vida espiritual forte, a uma vida espiritual vigorosa. Preste atenção, tome cuidado. A fraqueza não é normal na vida dos crentes, não é. Se toda vez que alguém te pergunta como é que você está e você fala: estou fraco, tome cuidado, muito cuidado. Pode ser que você não seja crente, e se o for, ainda não entendeu que a fraqueza não deve fazer parte da vida do crente. Então assim, o pastor quer alguém para ajudar ele: pastor, não posso, pastor, eu estou quase para parar, pastor, estou aqui seguro mesmo assim, ó, na unha de Deus, não é nem nos dedos, é só na unha de Deus. Pastor, eu estou aqui tão fraco na fé. Irmão, isso não é normal. O crente deve ser cheio do Espírito Santo, o crente deve ser cheio de fé, o crente deve ser alguém vigoroso, que trabalha na obra do Senhor arduamente. O cristão é alguém que, quando ele ouve que há uma vaga de atuação na obra do Senhor, ele a preenche. Esse é o cristão, esse é o homem que Deus usa. Deus não usa crentes que ficam por os cantos se lamentando. Isso é um tipo de cristianismo falso. Deus usa o homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Deus usa a mulher que tem bondade em seu coração, que é cheia do Espírito Santo e de fé. Este é o homem que Deus usa. Este é o crente que Deus envia para Antioquia para exortar a outros. Se você e eu formos sempre fracos na fé, quando é que Deus vai nos usar para ajudarmos outras pessoas? Não se contente em não ajudar ninguém na fé. Não se contente com isso. Se você não ajudou ninguém em 2021 e nunca ajudou um crente em 2022, isso não é normal. Todo crente deve ter uma vida vigorosa, cheia do Espírito Santo, para que ele possa ajudar os outros. Você não foi chamado para receber, somente para receber ajuda. Você foi chamado para receber ajuda e também para ajudar. Só que se você e eu não formos cheios do Espírito Santo e de fé, não tem como ajudarmos outras pessoas, não tem como Deus nos usar. É por isso que nós temos que buscar sermos homens cheios de fé e do Espírito Santo, para que muitas pessoas se unam ao Senhor, para que Deus nos use. Depois que Barnabé viu a atuação de Deus ali, Barnabé entendeu que precisava de um parceiro para continuar a obra. Muita gente se convertendo, Barnabé sozinho viu que não daria conta, e ele vai até Tarso à procura de Saulo. Os irmãos sabem que depois da conversão, Saulo não pregou de início, ele não foi transformado de uma hora para outra de perseguidor a um perseguido. Tem um período aqui. Depois da conversão de Saulo, ele é levado para Tarso, que é a cidade natal dele, ele nasceu lá, e a Bíblia diz que ele fica ali por um tempo. Suspeita-se, aqui eu não posso afirmar, os historiadores suspeitam que entre 7 e 10 anos
Entre 7 e 10 anos ele ficou lá em Tarso. Quando Barnabé percebeu a atuação de Deus em Antioquia e que cada vez mais pessoas se convertiam, Barnabé foi até Tarso, procurou por Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aqui já temos uma igreja formada. Os irmãos viram o progresso? Primeiro, houve uma pregação do Evangelho, não foi? E o povo ouviu e se converteu. Depois Barnabé chegou dando assistência. Agora a igreja foi organizada e precisa de um mestre. Quem é o mestre? O mestre agora é Saulo. Barnabé viu o número de crentes crescendo. Ele percebeu que a igreja em Antioquia já era um trabalho estabelecido. E então ele vai até Tarso e diz: Saulo, Deus te chama para a obra do ensino, para a obra do ministério em Antioquia. Saulo, meus irmãos, como um bom soldado de Cristo, disse: eu estou a serviço do Senhor. E tanto Barnabé quanto Saulo ensinaram numerosa multidão naquela igreja por todo um ano. E foi ali que nasceu o título cristão, que somos chamados até hoje. Lá em Antioquia, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui nós temos um progresso: pregação do Evangelho, assistência e estabelecimento da igreja em uma cidade, com um pastor, com 2 pastores, na verdade, sendo um deles mestre, que era Paulo, que depois escreve boa parte do que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Então, meus irmãos, diante dessas passagens aqui, essas são as verdades que nós aprendemos esta noite. E a última que eu destaco aqui é que o homem a quem Deus usa é um homem ativo na obra do Senhor. É um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e é um homem, uma mulher que, quando veio o trabalho do Senhor avançando, eles querem avançar mais. Amém. Eles querem avançar mais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos faça Barnabés, que possamos pregar, que possamos dar assistência ao trabalho, que esta igreja seja repleta de homens e mulheres que trabalham na obra do Senhor, que querem evangelizar, que querem cuidar de trabalhos já estabelecidos, que nós possamos ser assim, irmãos. A Bíblia nos ensinou esta noite grandes verdades, e uma delas, com certeza, foi a atividade do crente. Ou seja, Barnabé, depois que cuidou daqueles crentes, continuou por todo um ano dando assistência àquela igreja. Vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. Na sequência, o nosso missionário Antônio Carlos fará uma oração pelo aniversariante do dia, que é o irmão Ronei. Depois eu darei os avisos finais. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Senhor Deus querido e amado, nós louvamos ao Senhor pela pregação desta noite. Obrigado, ó Deus, porque grandes verdades foram colocadas diante de nós. Nós rogamos ao Senhor que aplique cada verdade em nosso coração, que possamos, ó Senhor Deus, sairmos daqui refletindo em tudo que aqui ouvimos esta noite. Ó Deus, nos abençoe, dando a nós, Pai amado, uma visão como aquela que o Senhor deu a Barnabé. Quando ele enxergou a graça do Senhor, ele trabalhou arduamente, trabalhou na assistência da igreja, trabalhou no ensino da igreja. Ele, juntamente com Paulo, plantaram aquela igreja, deram assistência àquela igreja, e aquela igreja, Deus amado, depois tornou-se uma igreja forte em toda aquela região. Assim também nós pedimos ao Senhor que a nossa congregação cresça, que nossa congregação um dia se torne uma igreja forte, no sentido de que nós tenhamos no hall de membros homens e mulheres que amam ao Senhor, homens e mulheres que pregam a Tua palavra, homens e mulheres que expandem a obra, que alcançam lugares ainda não alcançados, homens e mulheres incansáveis na obra do Senhor, homens e mulheres que dão assistência às congregações, que visitam, que exortam, que apesar dos seus momentos de fraqueza, são cheios do Espírito Santo e de fé. Nos ajude, Senhor, que nós sejamos assim, uma igreja que treina os novos convertidos, que os ensina, uma igreja que não apenas recebe novos convertidos, mas que os exorta a permanecerem na fé e que também os ensina a palavra do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que aqui em Itaguaçu a Tua graça seja abundante, que a mão do Senhor converta muitas pessoas e que nós preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Antônio Carlos e Ronei.
Orem, meus irmãos, pela vida do nosso querido irmão aqui, pela... Não é de casamento não, né? Se não avisar, não sei não. Vamos orar então. Senhor Deus eterno, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer por esse momento tão maravilhoso, que é de ouvir a Tua palavra, soberano Deus, e também render graças ao Senhor pela vida do irmão, que o Senhor tem sustentado até aqui, que o Senhor tem usado, e nós continuamos a pedir ao Pai amado, que o Senhor possa estar usando ele poderosamente, que ele possa ser um homem de força, ó soberano Deus, não em si mesmo, mas em Cristo Jesus, e que ele possa ser usado para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Que a Tua palavra, ó Pai amado, venha estar nos lábios dele, ó soberano Deus. Que Teu Santo Espírito possa ser visto por meio das ações dele, ó Pai, e que ele possa ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar usando poderosamente em Tuas mãos. Abençoe ele, abençoe a sua esposa, toda a sua família, livra de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, como de costume, o irmão Ronei, que já está lá na porta, continuará para que os irmãos o parabenizem. E os avisos são os seguintes: como eu avisei na quarta-feira, foi